Que a nossa fé seja uma fé genuína. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez para que Deus abençoe e que essa mensagem possa alcançar a nossa mente e o nosso coração. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esse momento em que vamos meditar na Tua Palavra, que ela fale as nossas mentes, corações, que, ó Pai, que o Senhor possa fazer, ó Deus, com que entendamos, ó Pai, essa mensagem, que possamos, ó Deus, aplicar a Sua mensagem, ó Deus. Abençoe as vidas que estão aqui nessa noite e que saiamos daqui diferentes do que entramos, fortalecidos com a Tua Palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós falamos na semana passada sobre um tema que falava sobre o ouvir e pensar antes de agir e falar. Ou seja, temos que cuidar daquilo que ouvimos, prestar muita atenção, pensar naquilo que ouvimos e também, quando tivermos que agir ou falar, que seja dentro da vontade de Deus. Ou seja, a mensagem que nós pregamos semana passada falava sobre o controle da nossa língua. Procurar refrear tanto a nossa fala como também o nosso agir. Isso tudo nos leva a entender que Deus, Ele não gosta que quando nós falemos algo que desagrada a Ele, mas também demonstra, quando nós falamos aquilo que agrada a Deus, demonstra que temos uma fé genuína. E dentro dessa mensagem, eu queria dizer para vocês nessa noite que a fé genuína, ela acolhe, ela jamais vai fazer acepção de pessoas. E esse lugar aqui é um lugar de acolhimento. Amém? Não podemos fazer acepção de qualquer pessoa que entrar nesse lugar, seja o que for, seja a condição que a pessoa esteja, ela venha e será acolhida, será bem recepcionada, será bem aqui recebida, e assim ela vai se sentir bem no nosso meio. Nós já tivemos muitas pessoas visitando esse lugar e com certeza foram bem acolhidas. Nenhuma das pessoas foram desprezadas. Então nós cremos que essa mensagem que nós ouviremos nessa noite, ela nos leva a compreender o que é ter uma fé genuína e também as consequências que nós temos de não ter uma fé genuína, ou seja, de não fazer um acolhimento. O Tiago, a carta de Tiago, nós sempre falamos que é uma carta que nos orienta a vivermos uma vida cristã na prática. E no primeiro versículo que eu coloquei aqui diante da mensagem, Tiago capítulo 2, versículo 1, ele fala que para irmãos, ou seja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então nós sabemos que quando Tiago escreveu essa carta, ele tinha dois grupos de pessoas naquela região. Era um grupo de pessoas que estavam dispersas, pessoas judeus que tinham sido dispersos, que estavam voltando para Jerusalém, estavam voltando para as sinagogas, para as igrejas do Senhor, mas tinha também um grupo que eram pessoas ricas, que estavam oprimindo o povo. Então ele falava a esses dois grupos. E quando a pessoa chegava dentro da igreja, muitos ali estavam fazendo acepção. Já tivemos essa situação aqui? Não, né? Não tivemos acepção de pessoas. Então, quando chegar nesse ponto, nós vamos ver agora no texto, vamos ver o porquê o povo estava fazendo acepção. Porque existia naquela época, e ainda hoje existe uma desigualdade social. Temos igrejas que têm pessoas que têm muito dinheiro, temos pessoas que não têm dinheiro, ou seja, são pessoas pobres, que precisam, necessitadas, pessoas que não têm cultura, pessoas que são iletradas, pessoas que têm diploma. Então, existe uma desigualdade social, uma desigualdade cultural, uma desigualdade também cultural dentro da igreja, mas o que não pode haver dentro da igreja é uma desigualdade espiritual. Todos nós somos iguais diante de Deus, perante Deus somos iguais. Temos responsabilidade diferente dentro da igreja de Deus, mas diante dele somos todos iguais. E não podemos rotular pessoas pela condição social ou pelo título que essa pessoa tem. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, eu escolhi alguns textos aqui, Kevin, que você pode depois passar para nós, que mostra que desde o Antigo Testamento, Deus, ele condena a quem faz acepção de pessoas. O primeiro texto está em Levítico, capítulo 19, versículo 15. Levítico 19, 15, diz assim o texto: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo.
Outro texto está em Deuteronômio 1,17. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Então não podemos fazer aqui acepção. Salmo 82, 2 diz assim: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Então nós temos ali, isso tem acontecido. Volta aquele texto lá, o Salmo 80. Nós temos visto hoje isso acontecendo na nossa sociedade. Temos visto isso acontecendo na política do Brasil e do mundo inteiro, na verdade. E isso está falando aqui: até quando você julgará injustamente e tomará partido pela causa dos ímpios? Muitas pessoas ímpias estão sendo defendidas e Deus condena esse tipo de coisa. Então, o juiz não podia pensar naquela época, e nem agora também, que porque a pessoa é rica ou importante, ou porque tem um grande status, deve fechar os olhos. Não importa quem quer que seja, a justiça de Deus é prevalecer. Então a Bíblia é clara e afirma que perante Deus não deve existir acepção de pessoas. Deus não considera o rótulo, não considera a categoria humana, mas Ele vê o próprio homem, Ele não faz acepção de pessoas. Outros textos também que eu coloquei na mensagem, Deuteronômio 10, 17, puder colocar lá, que é 10, 17, Deuteronômio, diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, não faz o quê? Acepção de pessoas, nem aceita o suborno. Então Deus, Ele é um Deus justo, um Deus que não vai aceitar suborno. O que é aceitar suborno? É quando você fala para alguém: se você me fizer isso, eu vou te pagar tanto, eu vou te dar tanto. Deus não aceita isso. Tem pessoas que chegaram, já ouvi falar: Deus, se eu ganhar na loto, na Mega Sena, eu vou dar tanto de dízimo. Isso é suborno. Deus não faz desse jeito. Deus não age dessa forma. Então nosso Deus é um Deus, conforme diz aqui, um Deus grande, poderoso e temível. Não faz acepção de pessoas, nem aceita o suborno. Romanos capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque para Deus não há acepção de pessoas. Então Deus não olha a cor da pele, a questão social, a questão financeira, títulos também. Nós temos lá na IBBB algumas pessoas que são médicas, são advogados, e quando eles chegam na igreja, nós não chamamos eles de doutor ou doutoras, né? Chamamos de irmão em Cristo. São irmãos assim como nós também somos. Outro texto também que nós temos aqui, Romanos 10, 12. Romanos 10, 12 diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Outro texto também que eu coloquei nessa mensagem é Gálatas 3, 28. Gálatas 3, 28 diz: destarte, ou seja, deste modo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Dentro da igreja do Senhor, naquela época tinha pessoas escravas, liberto, homem e mulher, todos tinham ali o mesmo, eram o mesmo em Cristo Jesus. Então nós teremos aqui também pessoas de diversas distinções aqui, não podemos fazer acepção. Amém, irmãos? Então o alerta de Tiago nessa mensagem é que a fé genuína acolhe e não discrimina. O que importa diante de Deus, conforme eu falei há pouco, não são os títulos, nem a condição financeira ou social da pessoa, nem são as posses, nem as vestimentas. O que importa diante de Deus é a pessoa, é o ser, é a alma da pessoa. Será que em nossos dias acontece isso? Será que temos visto isso nas igrejas? Infelizmente temos visto. Tem igrejas que são igrejas de elite. Eu tenho sabido de igrejas que só escolhem aquelas pessoas que têm um título. Igrejas que têm lá doutores, advogados, arquitetos, juízes. São igrejas de posse. Então, igreja que discrimina pessoas. Não deve ser assim. Não devemos fazer dessa forma, não. E a fé e a acepção de pessoas não combinam. Não podemos ter acepção e fé ao mesmo tempo. Eu gostaria de deixar com vocês nessa mensagem, baseado na carta de Tiago, capítulo 2, 4 razões do porquê
os cristãos, que levam os cristãos a fazer acepção de pessoas. São 4 razões dentro dessa igreja que estavam acontecendo. A primeira delas está no versículo 2, versículos 5 a 7. Vamos ler um pouco antes. Eu pulei aqui o texto. O que estava acontecendo nessa carta de Tiago. Você pode colocar para nós lá o versículo 2 a 4? Tiago capítulo 2, 2 a 4. Depois vamos lá para os textos. Tiago 2, 2 a 4. Diz assim: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. Alguém sabe o que é essa palavra? A palavra andrajoso é uma pessoa que tem as vestes velhas, roupas velhas e sujas. Aqui não entrou ninguém ainda assim, mas lá na BBB já entrou. Então, nesse momento, o que Tiago está falando aqui? E tratardes com deferência os que têm trajes de luxo, e lhes disserdes: tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou se assenta aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes assim distinção entre vós, e não vos tornastes juízes, tomando perversos pensamentos, tomados de perversos pensamentos? Ou seja, nesse momento aqui, o povo estava fazendo acepção de pessoas dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso não deve acontecer, irmãos. Não devemos praticar esse tipo de coisa. Porque o texto fala aqui, o primeiro ponto da mensagem, agora pode colocar lá, do porquê as pessoas fazem acepção dentro das igrejas, é que esquecem que estão sendo juízes. O versículo 4, vamos ler só o 4, diz assim: não fazem distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos. Ou seja, quando chega alguém que esteja com os trajes assim andrajosos, ou seja, velho, rasgado, sujo, você senta do lado, fica distante da pessoa ou fica do lado dela? Já aconteceu na BBB de entrar uma pessoa, mas bem suja mesmo. Só que o problema é que ele estava alcoolizado. E quando a pessoa vem alcoolizada dentro da igreja, ele começa a incomodar. Aí nessa hora chama o pastor, né? Pastor, tem alguém? Aí o pastor vai lá, conversa com a pessoa, chama a pessoa para fora, conversa e fala: quando você estiver melhor, volte para a igreja, sobe, você vai poder ser recebido. Com certeza, nesse momento, você não vai entender o que está sendo falado. Mas já tivemos casos que a pessoa ficou o culto inteiro. Ficava ali balançando, eu do lado da pessoa. Eu não estava pregando naquele culto, mas ali não incomodou. Mas ouviu a mensagem que as pessoas fazem isso? Não é. Já aconteceu na igreja de entrar uma pessoa alcoolizada e querer atrapalhar o culto. A gente não pode permitir isso. Porque a pessoa não está dentro da sua faculdade mental. Nós tivemos na igreja um senhor que se converteu depois. Ele era tinha um problema de alcoolismo, até compartilhei ontem na mensagem, né? O irmão Antônio, ele era Afonso Nadalini, o nome dele, faleceu já faz muito tempo, mas ele andava na sarjeta, bêbado. Até que um dia ele entrou sóbrio dentro da igreja e se converteu, tomou decisão para salvação. Ele morreu, partiu para a glória pela idade, já estava com uma idade avançada, mas se converteu. Mas se a pessoa entrar alcoolizada dentro da igreja, não vai compreender a mensagem. Não vai só atrapalhar o culto. Aí vira uma baderna dentro da igreja. Não podemos permitir isso dentro da igreja do Senhor. Então nós temos que acolher aquela pessoa, ajudar aquela pessoa a ficar sóbria. Mas depois ela pode retornar, pode estar conosco também. Então não podemos julgar. Esquecem, as pessoas fazem exceção porque estão sendo juízes. A pessoa que está com a roupa suja, rasgada, nós temos que acolher. Já tivemos agora nesse período de inverno, uma pessoa que foi para a igreja, estava muito frio. Ele estava só com a camisa. O que nós fizemos no final do culto? Fomos lá, arrumamos um casaco para aquela pessoa. Acolhemos ela. Ela saiu não só acolhida pela palavra, mas também com um vestimento. Isso é bênção, né? Não é fazer acepção. Mas por que eles fazem? Porque esquecem que estão sendo juízes. Outro texto também que nós temos aqui, outra verdade, eu coloquei 4. Não entendem o padrão de escolha de Deus. Será que Deus tem um padrão de escolha? Olha só o que Tiago diz no versículo 5 a 7. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres,
para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome sobre vós, que sobre vós foi invocado? Aqui está falando que as pessoas não compreendem o padrão de escolha de Deus. E aqui está falando dos ricos que oprimem os pobres. Aí a pergunta que eu faço nessa noite é pecado ser rico? É pecado? Aqui está falando que Deus escolheu os pobres, mas será que tipo de pobre que Deus escolheu? Os pobres de espírito, de alma. Aqueles que são ricos, eles têm que depositar sua confiança não no dinheiro, não na riqueza, mas sim no Senhor. Se nós olharmos para a Bíblia, Jó foi rico. Jó era o homem mais rico que existia naquela época. Ele colocava sua confiança na riqueza ou não? Abraão foi rico? Abraão foi rico. Jacó foi rico. E outro também, José do Egito. Então nós temos muitos personagens da Bíblia que foram ricos, mas não colocaram sua confiança na riqueza. Então o problema não é ser rico, o problema é colocar, depositar confiança na riqueza e ser soberbo e oprimir as pessoas que são pobres. Então Deus escolheu essas pessoas para herdar a riqueza do reino de Deus. Tem outro texto também que eu coloquei nessa mensagem, que está em 1 de Coríntios, depois voltamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios 1, 26 a 29, diz assim: Irmãos, reparais na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Deus tem o seu padrão de escolha. Quando Deus escolheu Abraão, vamos pensar um pouco no Abraão, ele escolheu Abraão para ser um pai de uma grande nação, mas Abraão não tinha filhos, e a esposa dele era estéril. Diz a Bíblia que a esposa dele com 90 anos gerou um filho, era estéril. Depois veio Raquel, veio Rebeca, também eram estéreis. Então nós sabemos que Deus usa essas pessoas que para o mundo é improvável para fazer coisas impossíveis. Maria, quando foi escolhida entre as mulheres nobres daquela época? Não. Foi escolhida entre uma mulher bem-aventurada, uma mulher humilde, pobre, mas que nem quando Jesus nasceu, nem tinha onde nascer. Por que Deus faz isso? Deus faz isso para colocar, conforme diz o texto aqui, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Então Deus escolheu as coisas humildes desse mundo. Quando Jesus escolheu os discípulos, ele escolheu os fariseus, escolheu escribas, ele escolheu agricultores, escolheu pescadores, pessoas iletradas, para fazer aquilo que eles tiveram que fazer. Geralmente, quando uma pessoa é muito orgulhosa, soberba, eles não estão com a mente aberta para Cristo. As pessoas não precisam de Deus. E quando a pessoa tem a mente aberta, ele tem um coração puro, humilde, ele recebe a palavra de Deus. Então nós oramos que venham pessoas aqui, para esse lugar, que tenham o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Porque orgulho e fé não combinam. Segundo, não entendem o padrão de escolha de Deus. Por que Deus nos escolheu para estar aqui? Será que nós estamos aqui porque o lugar é bonito, gostoso? Estamos aqui para poder glorificar a Deus. Toda quinta-feira, todo domingo estamos aqui, mesmo com frio, com chuva, estamos frequentando, estamos nesse lugar. Por quê? Que estamos ganhando muito dinheiro? Não. Nós queremos ganhar a glória de Deus também. Queremos ver pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus. E essa é a grande verdade. Mas também, um outro motivo que leva os cristãos, estavam levando os cristãos a fazer acepção, está no versículo 8 a 11 de Tiago, voltando lá para o texto. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura,
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressor. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor de toda a lei. Então, o que essas pessoas não compreendem, que a acepção, conforme diz o versículo ali, volta lá para a imagem, a acepção de pessoas é, diante de Deus, pecado. Então, se nós fizermos acepção, estamos cometendo pecado. Estamos cometendo pecado. Infelizmente, tem igrejas que escolhem as pessoas para poder conviver, para poder se relacionar. Pastores têm selecionado aqueles que são os maiores dizimistas dentro da igreja. Fecha os olhos para que eles fazem também. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Nós tivemos uma época na igreja em que pessoas se rebelaram dentro da igreja. E uma pessoa saiu falando, quero ver essa igreja ser sustentada sem o dízimo do meu marido. Isso foi algum tempo atrás, muito tempo atrás. E aquilo eu fiquei, quando eu ouvi, falei, Deus, Ele é o Deus do ouro e da prata. Deus não deixa faltar nada. E aquela pessoa mora próximo da igreja e viu a igreja sendo reformada, restaurada. Por que Deus fez isso? Porque Deus é o Deus do ouro e da prata. Então, quando a pessoa fala que porque o meu dinheiro que sustenta essa igreja, não vai para frente. Uma vez alguém falou para mim, muito tempo atrás, isso é muito tempo atrás, que ele estava colocando muito dinheiro nessa igreja, na IBPB. Eu tenho colocado muito dinheiro nessa igreja, eu tenho colocado a minha vida nessa igreja. O que Deus pede mais? O dinheiro ou a vida? Se a pessoa faz pelo dinheiro, ela sempre vai cobrar mais, vai cobrar mais. E alguém chegou para mim e falou, olha, eu estou aqui, sou dizimista, então tenho o direito de cobrar. Pode. Como é que pode isso? Não pode. Não pode ser. A pessoa devolve o que é de Deus. O dízimo, ele tem que orar para que Deus abençoe aquela igreja. Então a pessoa que é amante do dinheiro vai cobrar, vai querer algo mais. Por que não está mais na igreja? Porque se focou naquilo que não deveria. Então nós sabemos que Deus, fazer acepção de pessoas, é pecado. Então isso que estava acontecendo na igreja, na época de Tiago, infelizmente acontece ainda hoje. E essas pessoas não param em igreja nenhuma quando faz acepção de pessoas. Acepção de pastores, acepção de líderes de louvor. Então tem esse problema que estava acontecendo, que acontecia na igreja na época de Tiago e que acontece infelizmente nos dias de hoje. Mas também o quarto ponto dessa mensagem que nós temos ali, esquecem que todos serão o quê? Julgados. Olha só o que diz o versículo 12 e 13 de Tiago capítulo 2, diz assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Olha só, que versículo maravilhoso. Se nós falamos, temos que proceder. Não podemos ser um aqui no altar e ser outra pessoa lá fora. Temos que ser a mesma pessoa. Se pregamos, temos que viver aquilo que pregamos. Se louvamos, temos que louvar aquilo que também temos louvado. Temos que praticar aquilo que estamos louvando. Então o texto está muito claro. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Nós somos julgados pela lei, não aquela lei de Moisés, que foi dita lá no deserto. É a lei da liberdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa lei que vai nos julgar. Nós somos livres. Não temos mais a condenação. É nessa lei que nós seremos julgados diante de Deus. E a Bíblia fala muito claramente que todos nós vamos prestar conta diante de Deus um dia. Todos que aqui estão um dia estarão diante de Deus para prestar conta. E se nós fizermos acepção de pessoas, seremos julgados. Não para a perda da salvação. Fique bem claro. Mas para a perda do galardão. Olha comigo o que diz Romanos capítulo 10, capítulo 14. Romanos 14. Romanos 14, versículo 10 a 12, diz assim: Tu, porém,
por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um de nós prestaremos conta diante de Deus individualmente. Não vou prestar conta pelo pecado do outro, e nem o outro prestará conta pelo pecado que eu cometer. Um outro texto, um pouquinho depois, 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, diante dessa verdade, nós temos que compreender que seremos julgados. Não podemos fazer acepção de pessoas. Lá em BBV, compartilho aqui com vocês que tivemos uma época de termos um pastor que não gostava de trabalhar entre os favelados, não gostava da ideia de fazer sopão para aquelas pessoas que tinham necessidade lá fora, não gostava da ideia de trabalhar no presídio. Ele dizia: se vocês forem no presídio, não diga que é da Igreja Batista do Boa Vista, porque se depois aquele povo sair de lá, eles vão querer depois vir para a igreja. Pode coisa dessa? Mas essa é a ideia. Essa é a ideia, de vir para a igreja. E hoje eles vêm. Teve uma vez que um membro lá da igreja compartilhou com o pastor: pastor, eu estou indo lá, eu posso colocar o endereço da igreja para receber carta? Não, não pode. E a igreja, recebemos carta da igreja. Vocês viram lá, né? Então não podemos fazer acepção das pessoas, porque essas pessoas que saem de lá, elas querem ser acolhidas, querem ser bem recebidas. Assim como o Patrick foi bem recebido, os irmãos sabem da história dele. Por que ele está servindo a Deus? Porque ele foi bem recebido. Imagine se nós não acolhêssemos essas pessoas, como seria? Então nós temos que entender que isso tudo que Deus fala na palavra, a acepção é pecado, todos seremos julgados, temos que compreender o padrão de Deus, temos também que entender que não podemos ser juízes, não podemos julgar as pessoas pela aparência. Mas aqui dentro dessa mensagem, eu coloquei aqui uma ilustração que conta, que Jesus Cristo contou. Como estamos no culto de oração, é como se viesse aqui duas pessoas para orar. E naquele tempo foram duas pessoas no templo para orar, buscar o Senhor em oração. Só que um chegou e nem olhava para o alto, de tão humilde, de tão pecador que ele era. Enquanto a partir do outro chegou e começou a orar e começou a apontar o dedo: olha, Deus, eu não sou dizimista, eu dou o dízimo daquilo que eu recebo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como aquele que está ali ajoelhado. Quem que saiu justificado diante de Deus? Quem que saiu justificado diante de Deus? Aquele que não olhava para cima porque tinha vergonha, porque era desprezado, ou aquele que humilhava, fazia exceção? Lembra dessa história? Alguém lembra dessa história? Não. Isso está onde? Lá em Lucas capítulo 18, vamos ver. Lucas capítulo 18, versículo 19, versículo 9. Até o 14, diz assim, Lucas 18, 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha só, fazer exceção de outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano, apontando o dedo, vamos dizer assim, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então nós temos essa verdade aqui.
esse julgamento não vai precisar chegar na glória que ele teve naquele momento. As pessoas, esse aqui entrou vazio e saiu vazio. Outros entrou aqui cheio de pecado, cheio de ansiedade e saiu cheio de Deus. Amém? Então nós temos essa verdade. Concluindo a mensagem, razões porque Deus não faz acepção de pessoas. Por que Deus não faz acepção de pessoas? Porque Deus não observa o exterior. O que Deus vê? Coração. Deus vê o coração. Como é que está o nosso coração? Quando Samuel foi escolher um rei para o seu povo, ele olhava para a aparência dos filhos de Jessé, mas quando chegou o momento, tinha lá 7 filhos, o último estava no campo trabalhando, era um menininho. Aí Deus falou, esse é o escolhido, porque ele estava olhando para a aparência. Então Deus não olha para o exterior, Deus vê o coração. Então Deus nos escolheu porque Ele vê o nosso coração. Estamos aqui nos sacrificando, buscando o Senhor porque Ele está vendo o nosso coração. Não estamos aqui porque temos aí grandes vantagens, não. Porque Deus nos escolheu. Então Deus vê o nosso coração. Esse texto que eu falei agora está em 1 Samuel 16, versículo 7. Outro motivo pelo qual Deus não faz acepção de pessoas, todos são justificados pela obra. Não, pela graça. Somos justificados pela graça mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém possa se gloriar diante de Deus. Aí temos 2 textos, Efésios 2, 8 e 9. E diz que pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então todos nós somos justificados pela graça. E graça significa favor imerecido. Não merecemos a graça de Cristo. Nós estamos aqui porque foi pela graça de Cristo. A misericórdia de Deus nos foi estendida a cada um de nós. Hoje sentimos paz, amém? Mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às tribulações. Vocês estão em paz aqui, as famílias? Amém. Amém, irmã Neuza? Estão em paz com a filha? Com as filhas? Amém. Já estiveram em guerra alguma vez ou não? Já? Então, porque é Deus trabalhando na nossa vida, é Deus fazendo essa união. Isso é importante. Não tem tesouro maior do que ver a família unida e reunida. Se Cristo voltar hoje, nós vamos estar em paz. Não estamos em pé de guerra. Essa é a grande graça que Ele nos dá. Então Deus não faz exceção de pessoas porque Ele não observa o exterior. Todos são justificados pela graça e por fim Deus, Ele não faz exceção de pessoas por causa do seu grande amor pelo ser humano. Foi lido um texto que eu coloquei aqui hoje, agora durante o culto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? É o amor de dar, é o amor de dispor, de dar o melhor que Ele tinha. O único Filho Ele deu para que todo aquele que nele crê. Então esse é o amor que Deus tem para cada um de nós. E tem outro texto também que eu coloquei, 2 Timóteo 2,4, que diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando Tiago escreveu essa carta, ele estava falando para um grupo que estava fazendo acepção de pessoas. Tiago capítulo 2. Mas ele fez esse grande alerta, esses 4 grandes alertas. Não podemos fazer acepção de pessoas porque isso é pecado. E Cristo fala lá em João 6,37, que tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então nós temos essa verdade da palavra de Deus, que a fé genuína, ela acolhe e não discrimina. Então vamos orar porque venham muitas vidas para esse lugar aqui. Venham como está. Essa é a nossa oração. E sejam transformadas pela palavra. Nós já tivemos exemplo de pessoas que vieram de diversas formas na igreja, naquela igreja que nós estamos hoje, e foram transformadas pela palavra e hoje estão dando glórias a Deus pela transformação. Que essas vidas também sejam transformadas aqui. Amém? Vamos orar para terminar esse culto. Que Deus confirme essa mensagem em nossos corações e que fale de uma forma que possamos aplicar em nossas vidas.
Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento em que estamos aqui reunidos. E, ó Pai, te agradecemos porque a Tua Palavra fala a cada um de nós. E nesse momento, ó Pai, nós oramos para que as vidas que estão aqui nessa noite jamais sejam desprezadas, ó Pai, jamais sejam menosprezadas. E, ó Pai, que as vidas que chegarem nesse lugar jamais façamos acepção. Que possamos acolher, que possamos, ó Deus, abençoar essas vidas com as nossas vidas também. E que esse lugar seja um lugar de bênção, de transformação, de restauração. E que venham vidas aqui, Deus, quebradas, mas que sejam restauradas pelo Teu poder. E abençoe, Deus, nesse momento, abençoe essa igreja, abençoe a todos que estão aqui nesse culto, Pai. E abençoe essa semana também, esse restante de semana, que possamos viver segundo a Sua vontade. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém?